Olá, pessoal. Hoje o Argumento recebe como convidado Carlos Bento Júnior, vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas, Rio Grande do Sul. Me acompanham os colaboradores Marcelo Rax, Júlio César Costa, que vão me auxiliar a te interrogar, na verdade, não. Peço que participem da nossa comunidade, compartilhe seu argumento e conecte com os outros participantes. Sou Luiz Mário Wiener, sejam bem-vindos ao Argumento Podcast, onde as ideias brigam, mas no final tudo se aprende. Bem-vindo, Muito meu obrigado. querido Bentinho, pode ser Muito chamado obrigado. assim, né? Claro, muito obrigado, Luiz, Marcelo, Júlio, pelo convite, poder estar fazendo parte do podcast Argumento. Estamos à disposição aí para conversarmos, fazer um bate-papo aí, tirarem algumas dúvidas, poder me apresentar um pouco, as pessoas poderem conhecer aí o vereador Carlos Júnior, atualmente presidente do Poder Legislativo de Pelotas. É um cargo difícil, né? Numa cidade que eu julgo como... Eu vejo isso, um descrédito muito grande na Câmara de Vereadores, não sei se é por gestões passadas, eu não sei, eu estou pegando somente a tua. Mas existe um descrédito bastante grande. Com certeza, é uma grande responsabilidade, né? A gente ter um orçamento aí anual de mais de 41 milhões, é muita responsabilidade, mas passado aí os primeiros meses, vamos fechar aí 100 dias de mandato, com várias ações já, tentando recuperar essa imagem da Câmara, que ficou um pouco queimada, vamos dizer assim, né, nos últimos tempos. Então a gente vem tomando algumas medidas para que a gente possa recuperar essa imagem do Poder Legislativo pelotense. Que bom, primeiramente eu te desejo sorte, acho que todos da mesa também, porque nós não podemos ter, neste momento assim, o partido falar mais alto. Eu acho que mesmo que seja teu opositor, alguém que, né, porventura não goste de ti, porque todas as pessoas, tem os que gostam e que não gostam. Mas eu tenho certeza que no fundo nós temos e precisamos disso, é o que? Torcer para que tudo dê menos errado possível. Se o pessimismo pelotense diz que dá tudo errado, então vamos torcer para que dê menos errado possível. Marcelo, bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Carlos. Um ponto que para mim é muito importante, e eu falava isso em um programa de rádio conhecido na cidade, o Pelotas 13 Horas, do nosso amigo Cleiton. E que eu admiro muito, o Cleiton Rocha, é um ídolo para mim. E eu falava muito antes da eleição do feito da polarização nacional. O Brasil vive uma polarização quase que jamais vista na história. E isso eu previ 5, 6 meses antes que aconteceria em Pelotas. E aconteceu na eleição, acabamos vendo, a polarização tomou conta da cidade. Não denegrindo a imagem de nenhum candidato, mas a gente percebeu que não importava quem fosse o candidato. A polarização iria acontecer. Dentro desta polarização, como tu enxerga isso dentro da Câmara de Vereadores, a polarização nacional, em termos de legislativo local? Realmente, né, a eleição mostrou muito isso, né, que está muito polarizado, e hoje o Poder Legislativo, podemos dizer que também chegou à questão da polarização. Hoje a gente tem vereadores do PL, temos vereadores do PSOL. Num total de projetos, a gente vê que os vereadores vêm votando na questão da cidade, porque todos os projetos, nenhum projeto até agora teve voto contra, porque são projetos do município. Eu acho que a polarização, a divergência de ideias, de pensamentos, é interessante e vai acontecer. A gente sabe disso. Mas não podemos deixar isso afetar a cidade, porque nós estamos ali representando o povo de Pelotas. Então nós temos que deixar, nesse momento de tomar decisões, as ideologias de lado e pensar na cidade. Então eu acredito, mesmo hoje tem a polarização dentro do Poder Legislativo, a gente sabe disso, mas lá na ponta não está acontecendo. Eu acho que isso é o mais importante. A gente está ali para representar as pessoas da nossa cidade. Então podemos afirmar que Pelotas não perdeu com a polarização até agora. Até agora não. Não sei como é que vai ser para frente. Cada posicionamento de cada parlamentar a gente respeita. Na questão de presidente, a gente sabe, a gente tenta ali fazer o intermédio, o meio campo, como se fala. Tanto que isso já veio desde a questão da eleição da mesa, porque nós tínhamos uma configuração de uma mesa que poderia ser uma oposição por oposição, e nós não queríamos uma mesa que fosse governo. Então a gente buscou uma terceira via, com vereadores novos dentro da mesa diretora hoje,
eu como presidente, o vereador Arthur Alau, primeiro mandato como vice-presidente, segundo presidente, o vereador Tauanei, também novo, na Câmara de Vereadores. O primeiro secretário, um vereador mais experiente, que entrou junto comigo, que é o vereador Paulo Coitinho, que entende muito de poder legislativo, por ter feito parte de outros mandatos de outros vereadores. E também, pela primeira vez, o vereador Antônio Peixoto. Então a gente conseguiu fazer aquele ponto de equilíbrio, sabendo a independência dos poderes, que eu acho que isso é importante. Tem que ter independência dos poderes, mas não ser uma oposição, não ser uma base do governo, tentar buscar, através do diálogo, o melhor para nossa cidade. Perfeito. Júlio, bem-vindo. Obrigado, meu caro. Olá a todos, Marcelo, Luiz Mário e o nosso convidado, Carlos Renato Bento Oliveira Júnior. Isso é mais do que um nome, isso é um título. Filho de um grande amigo, um dos poucos amigos que esse que vos fala tem, que é o meu amigo Bentinho. Até chamasse ele de Bentinho é uma honra, por certo. Eu gostava que me chamasse de Costa, que era o nome do meu pai. O Carlos acho que acredito esteja no segundo mandato dele, né? E alcançou, depois de todo o que ele explanou aqui, a presidência do Legislativo. O Carlos vem de uma família, o pai e a mãe, o pai do Carlos, Dr. Carlos Renato Bento, duas vezes, dois mandatos, acho que com o Bernardo, com o Adolfinho e com o Eduardo, foi secretário do Desenvolvimento Rural, exatamente. Mas sempre foi um camarada político, todos nós somos, mas o Bentinho... exatamente. Eu até confesso para vocês, o meu conhecimento de política são parcos, na verdade, até porque chega um momento que... Mas o que eu sei de política, tem gente que eu sei muito, eu muito devo a Carlos Renato Bento. Então, a nossa relação vem de muito tempo. O Carlos Júnior nem nascido era, e eu e o Bentinho já fazíamos... Por isso que era Bentinho. Política. Agora tem um Bentinho. Agora, claro, mas ele usa o nome dele de Carlos Júnior, né? Bueno, aliás, até porque a família Bento é uma família... O tio-avô do Carlos foi prefeito 2 ou 3 vezes de Pedro Osório. Então, é uma família que já tem no gene a política. A mãe do Carlos, a dona Bete, é assistente social, uma pessoa que... A irmã é assistente social, como é? Conselheira tutelar. Conselheira tutelar, a grande Virgínia. Bento me pediu é como um presidente que pede um nome, eu liguei para ele, te dei 11, te dei um time inteiro, 11 votos para a Virgínia, para vocês verem a minha relação. O Carlos deve ter, depois a gente vai saber dele, apesar que não quero saber da vida sexual, mas a idade deve estar gerando em torno de 38, 35. Então eu conheço o pai dele há mais tempo, o Carlos nem nascido era. Bueno, mas o Luiz Mário, tu falaste uma coisa que pode deixar o Carlos um pouco preocupado. Ele veio aqui para desopilar. Ninguém vai interrogar o Carlos. O Carlos passa com 20 cabeças que ele tem que ser um mediador lá, e cabeças das mais diversas origens, e a gente sabe, e agora há pouco vocês falaram, vamos relembrar para o nosso internauta. Eu vou dar só um exemplo do que é a Câmara de Vereadores, não que seja uma primazia de Pelotas, isso acontece. A Câmara de Vereadores teve um momento, não onde é hoje, Carlos, e tu era guri ainda na época, me desculpa, mas tu era menino, a Câmara de Vereadores teve um acerto de presidência no banheiro, minha gente, no banheiro. O papel higiênico foi o papel, se é que eles passaram no papel. Mas não era o da praça, porque da praça tá fechado. Não, era ali na Barão de Santa Tecla. Bom, mas é aquela história. E gostei do que o Carlos disse, e é importante isso, porque a gente, como o Marcelo colocou bem, nós vivemos uma polarização. E a gente vê isso em outros níveis, na Câmara de Deputados, né, na Assembleia Legislativa, o governador, ou seja, o Executivo tendo problema para aprovar as coisas que manda. Né? E pelo menos esse início, não fechamos 100 dias ainda de governo, né? Pelo menos a gente sabe que o Executivo tem um relacionamento bom, como tu disse, não chapa branca, mas também não oposição por oposição, com vereadores novos que entraram, que ainda não tem aquele vício da política, aquele vício que muitas vezes é pernicioso. Então eu acho que, eu vislumbro, o início nosso foi com o presidente da Assembleia, quiçá, até porque o Carlos Renato já foi também candidato a deputado. E me chama muito a atenção, para quem está nos vendo, é o seguinte, ó, o Carlos iniciou muito cedo na política, né? O Carlos, depois ele vai falar para nós, ele tem uma base na área... Só um parênteses, qual é a tua idade, Carlos? 38. 38 anos. É um guri. Parece ter 20 e poucos. Não exagera. Não exagera. Tá puxando o saco, eu também vou puxar o saco. Tu tá puxando o saco. Não. Tem a sessão puxa-saco, é essa. Depois vem a bordoada, não te preocupa. O Carlos vem, acredito eu que a base dele é do esporte. Eu lembro do pai dele me dizer, Julinho, ele me chama de Julinho, meu guri tá jogando bem no gol. Eu nunca vi, eu não sei. Aliás,
Dizem que é um grande goleiro, foi um grande goleiro. Mas eu sei que ele gosta muito de esportes em geral, o futsal. Então, Carlos, para resumir, até porque falei muito, e não tem nenhum puxa-saquismo, quem conhece sabe, é um prazer te conhecer pessoalmente. Aliás, nós já tínhamos conversado há muito tempo atrás, não sei se tu continua ainda no partido, e a sede do partido é a mesma, né? Quando aventamos lá uma possibilidade de uma candidatura, né? Eu, tu, teu pai e o candidato, pseudo-candidato à época. Mas é prazer te ver de novo, e é com muita satisfação, e acho e torço, como disse o Luiz Mário, que tu consigas fazer muito bem essa mediação, né? Porque é muito difícil quando se lida com pessoas, e ainda mais as pessoas que tu lidas, que são homens do povo e constantemente estão na vitrine. Então, né, e a gente sabe que isso é muito complicado. Mas já deu para ver que tu tem uma serenidade, uma tranquilidade muito importante. Penso que isso veio também, né, Da experiência. da base familiar, né, Carlos? Perfeito. Ô, Carlos, eu te pergunto o seguinte: tem uma pergunta que caiu aqui, do internauta, que de tarde eu encontrei pelo centro, e ele disse: tu vai levar o presidente da nossa Câmara de Vereadores ao programa, então eu posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Aí ele me mandou pelo WhatsApp, eu vou ler aqui, Claro. aí depois eu abrir para outro. Presidente, a mesa diretora da Câmara de Vereadores é constituída a partir de acordo entre os vereadores, né, que tu citou no início, feito a partir de suas tendências políticas. Como é que tu resumiria o acordo que predominou para a eleição da atual mesa diretora? E como este acordo deve se desdobrar durante os anos seguintes de mandato? Porque a gente sabe, né? Ninguém se elege sem acordo. Dificilmente uma pessoa consegue. Até ele consegue se eleger às vezes, mas depois ele não consegue andar com os próprios passos. Assim como eu já tinha comentado antes, como foi uma mesa criada de última hora, a gente fez um acordo. Propiciou isso. A gente fez um acordo entre nós para achar o meio termo entre essas duas vias que existiam, e a gente achou um meio termo para esse ano. Por quê? Porque a gente sabia que ia mudar o governo Uhum. depois de praticamente 20 anos. Então a gente sabia que não poderia ser, principalmente neste primeiro ano, uma mesa ou de oposição por oposição e nem uma mesa base do governo. Então a gente achou esse ponto de equilíbrio, mas numas conversas e num acordo de um ano. Então a gente vai... Nós temos um grupo político que elegeu a mesa diretora, mas também tem outras pessoas do outro lado também que poderiam fazer parte desse grupo. Então agora, aos poucos, vai se desenhando já uma questão do próximo ano. Diferente que foi feito na outra legislatura. A gente fez um acordo de 4 anos. Uhum. Chegou no terceiro ano, Perfeito. deu um problema, e aí até o meu nome era para ser, mas por questões... não acabou meu nome não sendo o presidente na outra E a legislatura. tua relação com teus colegas, sendo, vamos botar assim, o mediador, o apaziguador, talvez, da direita e da esquerda, tu é meio termo, tu é como se fosse o juiz entre dois boxeadores, né? Às vezes eu sei que é isso. Tá solidificando, tá muito difícil, eu sei que não deve ser fácil, mas tá se solidificando para, quem sabe, uma reeleição lá adiante? Olha, na verdade, até tem a possibilidade de uma reeleição. Hoje em dia permite uma reeleição. Legalmente pode. Legalmente pode. Mas isso aí o tempo vai dizer, né? A gente tem uma boa relação aí com todos os colegas parlamentares, com os 20 colegas. Tem uma boa relação, mas aí dentro do grupo vai se achar qual é a melhor possibilidade. Se é manter, se é ser um novo colega. Então a gente vai conversar entre nós ali. Tem até algum nome já meio que ventilado, entendeu? Entre o nosso grupo ali, que tem a possibilidade. Então vamos aguardar os próximos dias, meses, próximos capítulos para ver o que vai ser melhor. Então, dentro dessa linha aí, Carlos, me diz uma coisa. Não está definido como na Assembleia, que no primeiro ano é o partido X, no segundo é o Z, no terceiro é o Y. Isso não está. Não. Isso... Revezamento não existe. Não tem nada definido. Concreto, não. A gente tem uma possibilidade de ser alguém dentro do nosso grupo. Sim. Já tem, porque tem partidos que também não foram. Por exemplo, o PP é um partido que não foi. Uhum. O vereador Michel também acabou não sendo ainda presidente da Câmara. É um vereador que foi reeleito. O vereador Rafael Amaral, acho que não tem a intenção de ser, porque já meio que se lançou como um pré-candidato no ano que vem a deputado. Então, e o vereador Arthur, hoje, como vice-presidente, também tem a possibilidade de ser um pré-candidato. Então, acredito que o vereador Michel é um nome forte, por também não ter sido ainda presidente dentro dessas pessoas que compõem o grupo. Perfeito. Marcelo?
Dentro desse grupo, dessa parceria que tem, obviamente existe o executivo do outro lado. Mas eu diria assim, ó, eu te pergunto a grande curiosidade, e eu acho que é de toda a população, de todos, em termos de projeto. O executivo já apresentou algum projeto nesses, digamos, quase 100 dias de governo, se aproximando agora? Já apresentou, já dialogou com a Câmara projetos para desenvolvimento da cidade, exceto o projeto do PAC, que é recurso federal? O governo do Executivo Municipal tem articulado com a Câmara, apresentado propostas, mesmo com a dívida que ficou do antigo governo? Na verdade, a gente aprovou algumas mensagens até agora que não tinham sido aprovadas no governo passado. Então, eram projetos que precisavam. A gente tem uma lei da inovação. Pelotas não tem uma lei da inovação onde ela ficou parada, né, na última legislatura. Agora, acredito que o governo vai colocar ela nos próximos dias de novo, que é uma lei importante. A gente deixa de receber muitas empresas aqui, muito investimento, por não ter uma lei de inovação. A gente aprovou agora há pouco uma lei importantíssima do Minha Casa Minha Vida, que Sim. praticamente aí quase 6 meses, porque ficou um pouco na outra legislatura, não foi aprovado. E agora a gente, depois de várias conversas, conseguiu aprovar essa lei, uma lei importante, muita gente necessitando dessas isenções, né? Então, passou há poucos dias aí essa lei importante. Mas vai vir novos projetos, a prefeitura até chamou os vereadores ontem, hoje também. Então, em breve aí tem o projeto Sanep e também vai ter outros projetos aí, que eu acho que é mais importante isso, é o diálogo. É apresentar os projetos para os parceiros. Uhum. Até ontem foi feita uma reunião aberta para todos os 21 parlamentares, para mostrar que eu acho que isso é importante. Tem que chamar os vereadores, apresentar qual é a ideia. Soluções. E aí, Uhum. dentro daquilo ali, cada um vai ter o seu posicionamento. Se acha que tem que melhorar o projeto, acha que não tem que votar a favor do projeto. Mas é importante, tem que ter o diálogo entre os poderes. Que eu acho que Mas isso é- esse diálogo com o executivo também está sendo bom nesses 100, vamos botar 100 dias, né? Como o Júlio falou, está sendo aberto. Existe um diálogo. Não, existe o diálogo, existe o diálogo. Isso Todos os já- projetos praticamente. Meio caminho andado, né? O prefeito, Porque brabo é quando fecha o diálogo. ou a secretária de governo Miriam vai à Câmara, entrega as mensagens. A gente fez um gesto agora há pouco tempo, né? Com esse pouco tempo de gestão, a gente já conseguiu fazer economias. Então, entendendo a necessidade do pronto-socorro, de leitos, a gente conseguiu devolver do Duodécimo 200 mil por mês, são um contrato de 3 meses, então são 600 mil reais para a contratação de 20 leitos de retaguarda para o nosso pronto-socorro. Isso é uma medida, com a redução que a gente fez dentro do Poder Legislativo, a gente já conseguiu dar essa resposta aí na saúde, que a gente acha importante e necessária, né? O pronto-socorro é um ponto fundamental, tocasse num ponto fundamental para toda a população, né? A população quer casas, quer Minha Casa Minha Vida, como tu bem disse, ela quer educação de qualidade e também saúde. E o pronto-socorro é fundamental. Mas nós temos um problema, visto aqui, em breve teremos um problema, que será o pronto-socorro regional, que é uma grande obra do governo do estado, mas que até onde se sabe não se tem recurso para fazer funcionar, né? E isso é algo que será um problema tanto para o executivo quanto para o legislativo. Terá que ter uma união bem grande e até onde sei, não sei se tu pode me corrigir ou afirmar, o governo do estado até agora não se apresentou para auxiliar na operação do novo pronto-socorro regional, né? A gente fez uma visita, não faz tanto tempo assim, a gente fez uma visita, tá bem avançado. A ideia deles é entregar a obra, acho que em agosto ou setembro. Então, pelo que o prefeito falou, eu acho que faltam 40 milhões, porque tem que fazer toda a estrutura, o equipamento, tudo, né? Sim, E depois um custo de 15 milhões mensais. mensagem. E aí, então, vai vir o próximo problema De onde vem esse recurso? para ver como achar a solução, porque queira ou não queira, esse hospital vai desafogar e muito a nossa saúde, né? Não E a só região nós, inteira, como a né? região, Então, a gente vai ter que... A título de curiosidade do internauta e minha, qual é a principal despesa que tem o município de Pelotas atualmente? Tu sabe me dizer? Despesa, Despesa corrente, que eu digo assim, é folha de pagamento, folha de pagamento, saúde. é a folha de pagamento acima da saúde. É a primeira, né? Depois seria saúde, Saúde, educação e também. educação. Seriam as três São recursos, principais. a educação tem recurso próprio, né? Tá. É um problema de Brasil, né? Eu acho, não é só característico daqui de Pelotas. E isso A saúde é um tema preocupante. muito complexo, né? É. Então a gente Eu sabe vejo das assim, dificuldades. Carlos, toda vez que a gente conversa, a boca pequena, ou no café, ou com amigo, ou com pessoas mais humildes, pessoas influenciadoras em Pelotas, pessoas que são empreendedoras em Pelotas, sempre levantam uma questão tipo das soluções, né? Qual é a solução para Pelotas? Aí, geralmente, né, já tive outro convidado aqui que nos relatou que seria geração de emprego. Claro que isso é, sem dúvida, né? Vem uma fada madrinha e gera
emprego para todo mundo. Mas eu quero me concentrar num problema que eu acho que não é a solução de emprego, porque... E eu explico por quê. No domingo, eu fui caminho muito, e voltando, à noite tinha um evento da eleição da nova corte do Carnaval de Pelotas. Estava lá. E eu passei ali tipo 4 da tarde. Bom, e tava ali, trancado e tal, porque tava montando todo o evento, né? E eu entrei no mercado, saí do mercado. Aliás, o mercado é outro problema também que eu não entendo. Tem uma ociosidade muito grande e eu vejo um empecilho de tu conseguir empreenderes dentro do mercado Tem um central. amigo meu falou agora de mercado que me chamou, acho que semana passada, querendo alugar uma sala que tá 7 anos parada. E ele vai ter que sair da onde ele tá, ele tem uma padaria. E ele, pô, seria interessante. Agora Sim. eu vou ter que ir atrás pra ver como que ele pode conseguir alugar. Tem. Eu já tive na minha Burocracia. própria carne. É uma licitação. Se tu for aprovado, é daqui a 1 ano. Qual é o cara que vai botar uma banca dentro, não desmerecendo, mas ele é um microempresário, e vai se projetar para daqui a 1 ano montar o seu negócio? Ele quer justamente que nem o cara da padaria, sair de um lugar e vai para outro. Agilizar, e tem que ter alguma forma, mas aí entra, segundo o Ministério Público, né? É aí que tranca um pouco, porque é cheio de regras, a licitação, vai para apreciação, voto. Mas enfim, mas não é isso que eu quero falar. Também é um bom assunto. Mas aí eu saí dali do mercado, eu tive que passar, sem mentira nenhuma, por 4 moradores de rua. Mas não passei do lado, eu tive que passar por cima do cara, porque ele estava deitado, ele estava escorado, estava alcoolizado ou não, não interessa. E aí eu te pergunto, essa geração de emprego, né, que a gente quer tanto para Pelotas, via uma grande indústria, vai gerar emprego realmente para o cara que é trabalhador, para o cara que ele é um cara que está necessitando levar dinheiro para dentro de casa, mas esse morador de rua, eu não vejo, e olha que eu rodei o mundo, mas eu vejo, vamos se resumir as cidades aqui, Bagé, Dom Pedrito e Porto Alegre, as 3 que eu mais frequento. As 3 têm uma política para lidar com isso. E em Pelotas, até o Marcelo me alertou uma época atrás, que a ex-prefeita sancionou uma lei com o apoio da Câmara de Vereadores, Marcelo, me Na ajuda. época, assim, 2019. Que tu não pode mexer nos pertences do morador de rua. Ou seja, ele dorme a noite inteira, deixou lá aquele colchão de molas, o quarto-sala, sei lá do que ele deixa, e vai embora. Não existe um acolhimento a esse... Isso... O que a Câmara de Vereadores, o que os vereadores de Pelotas poderiam fazer isso? Porque esse cara vindo a Volkswagen, vindo a Boeing para Pelotas, não vai empregar esse cara. Primeiro que vão negar o emprego para ele. Segundo que ele, mesmo que tenha vaga, ele não vai querer ir. Então é um problema de acolhimento. Nada contra, mas em Porto Alegre tu tens esse acolhimento. A Kombi passa diariamente recolhendo o morador, junto com uma força-tarefa, assistente social da prefeitura, mais a Brigada Militar, mais o DMLU, todo mundo limpa. Entendeu? Porque, cá para nós, o mercado central, além de estar vazio, por causa desse problema que tu relatou, ele... O usuário, o turista que vem a Pelotas, que o turismo é uma veia, ele tem que enfrentar isso aí. É uma política pública de proteção ao morador de rua. Na verdade... Que eu concordo em protegê-lo, mas não dessa... Isso tu não está protegendo. De maneira nenhuma. Tu pode perguntar para qualquer sociólogo aí que ele vai dizer, não. Existe alguma coisa que... Essa para mim é fácil, porque eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social. A prefeitura dá todo o suporte necessário. Desde a comida, desde o banho, desde a moradia. E tem vagas nos... Tem vagas. Só que eles não Isso é querem. bom salientar. Existem vagas nos abrigos de Pelotas. Existe. É fato Casa isso. de passagem, É fato. Centro Pop, dão Porque toda a todo mundo estrutura joga por necessária. cima do poder, né, da Pergunta lá se prefeitura. ele quer sair de lá. Não, A ele não quer legislação sair. diz que a prefeitura não pode tirar ele de lá. Ok, mas tu não pode fomentar. É essa lei. Né? Mas vem cá, mas não A podemos... Secretaria de Saúde dá assistência, leva eles e eles voltam. Mas porque fomenta isso. Não Porque- poder público. Tem uma lei que fomenta, que é o quê? Não, tu indo pra lá, eu te dou comida.
Até Tu semana ficando passada. lá, eu te dou colchão, te dou isso, te dou aquilo. Porque normalmente o camarada da rua, o Carlos já colocou bem, a gente sabe disso. Ele não quer, porque lá nas casas nos abrigos e tudo mais, ele tem que cumprir Regras. as regras. Ele tem que tomar banho, ele tem que chegar a tal horário, ele tem que levantar. E eles não querem, a vida da rua é melhor. Ah, mas aí... E a gente sabe, Não, tudo bem. o acesso à droga não é lá na casa de passagem, não é na casa onde ele está. É na rua. É na rua. Mas não permitir, Júlio, que a autoridade policial retire aqueles Não, pertences. isso é à um rua. absurdo. Esse é um problema, né? Tu Nós tá temos uma lei que é um fomentando, problema, né? tu tá dizendo pro cara, não, é que nem um problema que ela Você tem, que consegue nós entrar em vamos banco fazer um hoje. programa aqui hoje, tá? Nós vamos fazer um programa algum dia que é sobre o problema do adolescente recluso dentro do seu quarto, jogando videogame, meninas sendo estupradas virtualmente num game lá, tal, não sei o quê. Isso é o quê? Se tu começar a levar comida para esse adolescente dentro do quarto, se tu dares a melhor internet para ele, se tu propiciares, ele não vai sair nunca mais mesmo. Entendeu? E eu acho que é o que acontece atualmente com o morador de rua. Eu moro aqui na frente da praça, eu vejo diariamente, encosta lá, a distribuição de marmitas, entendeu? Para todo mundo. Aí por que esse cara que não quer regra, esse cara que gosta de ficar na rua, para ele tanto faz, porque ele não tem autoestima nenhuma, morar ali ou não, tomar banho ou não, ter regras ou não, ele não quer voltar. Eu acho que não... Voltamos até a loja dentro do coisa. O poder público não precisa fazer muito, mas ele não pode atrapalhar. Eu acho que deve ter ONGs em Pelotas que querem um acolhimento, como tem, mas tem que ter uma regra para parar com isso, porque, sinceramente, daqui a 50 anos vai ter uma Cracolândia em Pelotas. Esquece. Vamos ter uma Cracolândia das proporções de São Paulo. Entendeu? Porque aquilo lá em São Paulo começou com uma política de varre para lá um pouquinho, ó. Não, isso aí é o centro é abandonado, varre para lá. Só que nós temos no Calçadão, que eu acho que é o metro quadrado mais caro de Pelotas, onde tu tem, na tua frente do teu estabelecimento, os caras morando. Não é possível que... Morar é possível. O que não dá é a prefeitura resguardar esse cara para ele morar lá. E aí cobram IPTU. Ou seja, é uma sucessão. Concorda comigo, Marcelo? Acho Eu que mais um escuto ponto diariamente aí, isso. corroborando com teus dados, o centro de Porto Alegre hoje é um exemplo do que pode ser o centro de Pelotas amanhã. Hoje, mais de 60% das lojas do centro da Rua da Praia em Porto Alegre estão vazias para alugar. E não vão ser alugadas por esse mesmo problema. Então, assim, ó, aqui em Porto Alegre, a 250 quilômetros, pode ser a Pelotas do amanhã. Exatamente. Júlio? Alguma colocação sobre isso? Não. Eu quero passar, até porque eu quero ouvir o Carlos. Acho que mais ameno, mais simples. Carlos, pro eleitor comum, pro cidadão que não se envolve na política. Como é que as coisas acontecem? Qual é o funcionamento? Vem do Executivo um projeto, vai para a Câmara de Vereadores, para a Câmara aprovar. Coordenado, no caso hoje, por ti, que estás na condição de presidente, é aprovado, retorna para o Executivo, o projeto é feito. Sancionado. E o contrário, o contrário, que eu digo assim, uma proposta que surge de uma bancada ou de um vereador e que possa, para ser implementada. Como é que as coisas funcionam? Uma pergunta bem simples, né? Uhum. Até diria simplista demais, mas do camarada que não entende nada. Sim. O vereador traz alguma ideia para fazer um projeto de lei, elabora o projeto de lei, protocola dentro do Poder Legislativo. Esse projeto ele é lido, depois ele é discutido e depois ele é encaminhado para as comissões. CCJ e COF, para saber a legalidade do projeto. CCJ, Comissão de Justiça. Constituição e Justiça. E a outra? Comissão Orçamentária. São as duas. Esse é legal, esse tem dinheiro. É isso aí. Então, resumindo. A COF, se é necessário ou não, pode não ter impacto financeiro. Então, ele é nomeado os relatores. Os relatores têm um prazo de 1 semana, podendo prorrogar para 15 dias, pode pedir vistas. E aí os projetos são aprovados ou não, pode ser derrubado. Se for aprovado na CCJ e na COF, ele volta para o plenário, onde a maioria simples aprova ou não o projeto, e aí ele vai para o prefeito e o prefeito sanciona. Alguns casos acontece algum veto, que dentro daquele projeto ele entende que alguma coisa é inconstitucional, alguma coisa, ele retorna para a Câmara para voltar, se mantém ou não o veto. Mais ou menos o trâmite. Deixa eu tentar te exemplificar uma coisa. O vereador, se é do bairro dele, se é de um amigo, aquela história toda, a rua é um buraco dentro do outro.
olha, esqueceram de botar o asfalto lá. Como é que a coisa funciona? O vereador esse faz o quê? Ele leva na Câmara de Vereadores e isso chega a COF essa para a prefeitura, porque não adianta, como foi dito aqui, tem que ter verba. Ou a usina do asfalto, nós não temos mais, já tivemos, é assim. Até para as pessoas entenderem. Quando é rua de pedra ou asfalto, é Secretaria de Obras. Quando é saibro, aí é serviços urbanos. O que a população chama o vereador, independente do vereador, e fala, tia, tô cheio de buraco na minha rua. Qual é a tua rua? Vai te passar o nome da rua. Tu faz um pedido de providência. Tu oficializa aquele pedido. Esse pedido chega até a Secretaria de Obras, é asfalto, buraco, vai para a Secretaria de Obras. O secretário coloca lá num cronograma e o vereador vai lá para conversar com o secretário ou uma própria ligação para entender quanto tempo, como é que tá o cronograma para resolver aquela demanda. Respeito de asfalto, trocamos o governo, ainda não saiu o asfalto. Não saiu. Não, a usina ainda não teve um teste, mas nas questões de pagamento, de fornecedor, como é que vai ser novos contratos, licitações, então ainda não saiu. Eu estive semana passada com o secretário Salazar. A ideia era essa semana já ter asfalto, mas com esse tempo. Sim, aí começa o problema do tempo. E aí tem a questão do tempo. Agora, quando ligar a usina, tomara que funcione, porque é muito tempo desligado. Então tem esses problemas e essas situações. Mas é assim que funciona. A população faz um pedido para o vereador oficializa esse pedido e ele encaminha para o executivo, porque às vezes as pessoas não entendem. O vereador não executa. Claro. Pô, o vereador não veio aqui, não tapou meu buraco. O vereador não veio aqui, não limpou minha valeta. O vereador veio aqui, não trocou minha lâmpada. Não, o vereador recebe o pedido. Ele é a ponte. Ele é a ponte. É isso aí. Contato, Entre a isso aí. população e o executivo, ele que faz o... E se ninguém, até porque estamos com o presidente da Câmara aqui, ele pode fazer isso, eu já vou te dar uma ideia. Uma das vias mais movimentadas de Pelotas é um buraco dentro do outro. E a esposa do prefeito e o próprio prefeito, lá em Priscas Eras, passavam constantemente por essa avenida. A Avenida Delfonso Simões Lopes, que é um trânsito enorme, uma via só. Sim. A outra prefeita disse que ia duplicar. Isso é bobagem. Mas pelo menos tem que tapar os buracos. Não dá para andar dentro na Avenida Delfonso Simões Lopes. Né? E o prefeito já foi funcionário, já ia ao KVG, e a esposa... Necessita uma duplicação, né? Fora outras, mas estou dizendo uma via muito Ali é 25, carregando tijolo das olarias da Sangafunda, sem dúvida. ônibus. Então, eu acho Mas é buraco do trânsito. Não foi o Sanep que abriu. Desculpa. Não, Sanep, acho que não. O Sanep adora ver um asfalto novo. Começa vendo. Então vamos esperar e torcer, né, Carlos, para a usina começar. Quando começar a funcionar para fazer os pedidos aí. Acho que uma coisa... As vias principais são fundamentais. A gente não... Às vezes, a gente fica gerando muito, às vezes fica rodando em círculo, porque a gente não vai tapando sempre esses mesmos. A gente não consegue ampliar. Eu acho que, eu não sei, eu vejo um pouco maior. Eu trabalhei na Secretaria de Obras, então se tu for ver a estrutura, ela é muito precária. Se tu não investir, só que tu tem uma potência, tu tem uma usina de asfalto. Não, isso é fundamental. Então, se tu tem uma usina, tu tem que capacitar a secretaria para poder colocar em dia, pelo menos em dia. Eu acho que problemas tem isso aí... inúmeros. Prioridades, inúmeras também. Nós não estamos falando aqui de alagamento, né? Que qualquer coisa alaga pra caramba. Nós estamos falando de buraco, Júlio. E não sei o que falar que é a água que entra na casa das pessoas mais necessitadas, né? Que tem valeta na frente de casa e não tem nem acesso à casa. A criança para ir para um colégio tem que sair quase praticamente a nada. E após esses então, eventos climáticos, prioridades. Começou a alagar onde nunca alagou. Exatamente. Porque nós estamos encharcados. Um trabalho de drenagem muito forte, limpeza de canais, porque vai chegar agora o período de chuva. Poderia começar com uma campanha ao pelotense pedir para jogar menos lixo no lixo. Lixo, colocar no lixo e não jogar na rua. Porque a consequência disso parece que, né, o vento vai e leva... não vai sujar aqui a minha calçada. Mas, cara, ela vai reverter em algum momento contra você. Entendeu? Então, começamos por aí. Quantos pedidos nos é solicitado para retirar o lixo? É impressionante. Nem passou o dia, deu 24 horas, o lixo já está no mesmo lugar. Eu faço ideia. Acho que o problema também das enchentes se teve pouco recurso do governo federal. Muita gente que ouve, escuta, não tem noção, muitos, não digo todos, do nosso esdrúxulo Pacto Federativo Brasileiro, né? Ele é uma piada, onde 70% vai para a União, em torno de 15 municípios, 15% Estado. Enquanto, por exemplo, se usando o exemplo dos Estados Unidos, que é um país que não deu certo, digamos. Lá 70% fica no município, quase 20% no Estado e pouco mais de 10% na federação. E lá me parece que deu mais certo que aqui, porque o dinheiro está no município. E falta recursos.
E depois da enchente parece que houve uma propaganda do governo federal que existiram os recursos e até onde se sabe pouco veio para os municípios, né? Não sei se tu é ciente da situação. Com certeza. Sempre o município fica necessitando e não vem o recurso. Depois da enchente não teve recurso federal para enchente. Nada. A gente até aprovou um empréstimo de 60 milhões, que era para terminar muitas obras. Mas não era por falta de projeto para destinação desse dinheiro? A alegação do governo federal era essa. De qual deles? Não, de aplicabilidade desse dinheiro. Mas isso em relação ao governo estadual. É. Agora mesmo, há poucos dias, no encontro, de novo, Pimenta e governador, o governador diz uma coisa, o Pimenta diz outra. Pois Que é, o dinheiro é o foi jogo de liberado. empurra, é o jogo de Claro, empurra. O que o Marcelo fala agora e que o Carlos está esfichando aí o assunto é que nós estamos falando da questão municipal, mas é evidente que os Vem do grosso lá de município, cima, claro. Estado e governo, né? Porque O município tá amigo. é um jogo de Ah, que isso. a gente ouve uma coisa do governo federal, dos agentes do governo federal e do Estado, né? Então fica aquele rolo. E o certo, Marcelo, que nós estamos chegando de novo no mês de maio, o mês de maio É o mês das chuvas, comemora começa. entre aspas, Perigosíssimo. um ano da nossa enchente, e eu sofri, como o Luiz Mário levantou aqui, na carne, né? Moro no Laranjal, como outras pessoas. E o risco continua. O que foi feito depois? O que foi feito nos rios lá de cima do estado? As águas baixam e os problemas desaparecem, é verdade. E aí voltamos naquilo que tu colocaste muito bem. É a velha burocracia brasileira. O entrave. Tudo é demorado. Para abrir uma empresa no Brasil não é questão municipal, é no Brasil. É para abrir. Não, Quanto para abrir tempo? até que é rápido. O problema é montar, o problema é manter e para fechar é outro parto. Essa questão das cheias, eu acho que tem um ponto importante que se percebe, quem vai a Porto Alegre percebe, o Guaíba continua extremamente assoreado. É. Surgiram ilhas no Guaíba. Né? Então, Porto Alegre está no alto risco, e se Porto Alegre está no risco, nós estamos na beira da lagoa, Ou seja, nós, consequentemente, teremos um risco maior. Porque Porto Alegre não vai dar vazão, e quando vier para cá, vem com uma quantidade enorme, além Sim. de água, dejetos. Né? É. Então, nós temos um risco muito grande. E se um dia isso ocorrer, não culpe vereadores e município, por favor. Claro. O problema é muito maior do que o local. Carlos, por falar nisso, o nosso velho calo, e eu acho que a prefeitura e as prefeituras da Zona Sul bastante mobilizadas. Dentro da Câmara de Vereadores de Pelotas, existe isso de apoio à duplicação da 116. Na verdade, Esse movimento não parou nunca, né? Mas Sim. como é que tá? Porque são os dois movimentos. Esse é a questão dos pedágios, né? São dois movimentos. que exatamente. sim, eu acho que o praticamente, pedágio é mais emergencial É. nesse momento agora. Liga maior hoje tá em frente parlamentares que tem até o Poder Legislativo Pelotense está participando junto com a Assembleia na frente parlamentar, mas ainda não teve nenhum movimento agora a respeito da duplicação, né? Ainda não teve nenhum movimento. Mas sabendo a importância que é para nós aqui, né? A gente sempre quer que sofre somos nós aqui. Sim. Nós não temos apoio lá em cima. Não. Principalmente para a questão do Porto de Rio Grande, né? Hum. Que é o grande gerador de receita da região. Rio Grande é o terceiro maior PIB do estado e a região depende muito do agro, obviamente, e do porto. E esses pedágios, como bem disse o Júlio, eles atrapalham o crescimento econômico da região. E esse trabalho legislativo é muito importante em prol de não termos mais pedágio, reduzir pelo menos, Tu vai... e a duplicação dessa E aí, partidarizando, não é bom partidarizar, mas é aquela velha história. O prefeito de Pelotas e o prefeito de Rio Grande são do partido do presidente da República. Não quer dizer muito, né, Marcelo? Porque Bagé continua com seca, vamos ver se agora a coisa melhora, e já atravessou, o prefeito atual já foi prefeito, e Bagé ainda tem a mesma água que tinha quando a população era de 80 mil pessoas. Atravessaram vários governos da presidência e Bagé continua com escassez de água. Então, não sei se isso resolve muito, né, cara? Carlos, eu quero saber quem é o Carlos, mas antes de responder, eu quero a opinião e a manifestação do nosso internauta, sabendo qual o seu argumento. Compartilhe nossas redes sociais e queremos conhecer também o argumento do nosso internauta. Quem é Carlos Júnior? Carlos Júnior é o filho do Carlos, do Bento, filho da Beth Oliveira, irmão da Virgínia, namorado da Vivi. Um cara esportista, que ama o esporte, saiu do esporte, um cara que tá na política para deixar uma marca positiva na nossa cidade.
Que nem eu sempre falo, daqui 20 anos eu vou passar na Baronesa e ver aquele espaço esportivo. Parabéns, né, por isso. E meus filhos vão estar lá, vão ver, pô, meu pai participou desse projeto. É. Então, Eu fiquei acho- muito feliz, particularmente, por levar o nome do Sérgio Cabral, que é um cara que eu acho que lutou muito ao jeito dele, né? Muito sempre discreto, muito comedido nas palavras. O Sérgio falava muito bem, mas ele era um cara que sabia se colocar, né? Não sei se o Júlio, que conviveu muito com ele, é um cara muito tranquilo. Eu abri o jornal, não sabia, eu sabia da obra, mas não sabia que era ele. E eu digo, pô, que homenagem bacana. Depois vi saber que era você que tinha E na encabeçado Praça isso aí. Palestina a gente não conseguiu nem fazer a homenagem ainda, que é colocado Chuteca. Ainda tem o Chuteca. São... Cindo Azevedo. O ginásio tem o nome do Chuteca, né? E a praça é na frente, né, A cara? praça, o ginásio do Caroço. É o Caroço. Caroço? É aqui. Ah, o Chuteca, claro. Chuteca, claro, que eram claro. muito amigos, eram muito amigos os dois. Exato, claro. Aí o filho Carlos dele na me frente, pediu- o Cindo Azevedo. Lindo. E o Chuteca é o professor Carlos Mansur. Fico Mas com eu vou me engajar nas palavras do Luiz Mário. Fiquei muito contente, ficou bonito vendo por fora, mas quando li também a homenagem ao Sérgio Cabral. Cabral é tudo isso foi tudo isso, né? É ainda, porque quem foi amigo como eu com o Cabral de muitas viagens e convivendo e estudando junto com o Cabral desde lá do Pelotense e tudo mais, mas foi bonita essa homenagem. Carlos, tá bem, eu acho até que foste muito sucinto. Um esportista, goleiro, aliás, fala nisso, o nosso programa é temporal, 26 de abril, é porque hoje morreu o maior goleiro que eu vi jogar no patamar o dia do goleiro ficou a homenagem para 26 de abril, que seria o dia do aniversário dele. Morreu Ailton Corrêa de Arruda, o Manga. Mas morreu. eu falo isso porque o Carlos era goleiro. O Carlos foi goleiro. Do salão. Ainda sou. Ainda defende. Eu bato 10 pênaltis em título, não pega 2, dizia o Nossa. Enio Andrade pro Tafarel. Alguma pergunta? Mas peraí, Boa para nosso. não, peraí. Então a minha pergunta agora. Não, tá, achei que tinha encerrado. Não terminei. Não, que tu tá. terminei. Meu Deus, não eu quero saber puxa do Carlos, saco. Eu quero saber do Vai ter Carlos. churrasco depois. Tô Eu brincando. quero saber do Carlos, a base, Carlos, um esportista, como tu disseste. E segundo eu sei, ouvindo de pessoas, porque quando vem a eleição, e a eleição que tu te elegeste, mas antes tu tinha sido candidato, a gente vê muito, e eu passava pela amizade que tem com teu pai, com a tua família, Carlos Júnior. Pô, o Carlos, isso não quer dizer pastel, como eu digo a alguns, porque às vezes é muita propaganda, é muita bateção de asa e pouco voo. Mas tu conseguiste te eleger e provavelmente a tua carreira está iniciando aqui como vereador, tu deverás ir longe. Essa base que tu tens de amigos, de parceiros do futebol, dos esportes, tu, se não me engano, fosse na última, saísse da Câmara e fosse ser... Hoje é Secretaria de Esportes, mas na época não era, né? Assessoria Especial de Esporte. Tá, então especificamente e objetivamente, a tua base, assim, Carlos, tu tem que ser político. Carlos, tu é um cara bom, tu é um líder aqui, tu é goleiro, tu é líder. De onde é que surgiu isso? Foi no clube, foi no Brilhante, foi no Diamantino, não sei onde é que tu jogaste. Respondendo ainda mais, até porque política. 2012, meu pai foi candidato pelo PPS, naquela questão de precisar ajudar na legenda, ainda era 90 dias de campanha. Sim. Ali eu comecei a pegar um gosto pela política, 2012. Que aí ele fez uma campanha, fez 600 e poucos votos. 602, ele fez 603, mas 602 votaram nele. O outro foi... Bom, mas vai adiante. E aí, na próxima eleição, o partido me convidou. PPS. 2016, PPS. E aí eu digo, chegou minha hora. Vou tentar. Vamos ver. Boa. Fiz 1.338 votos. Sem nunca ter me envolvido com política, nunca ter tido espaço político. Graças ao esporte. Graças ao esporte e ao meu pai, que era um cara muito conhecido. Fiquei como primeiro suplente. Isso. Naquela época eu me lembro que eu estava entrando, a vereadora Fernanda Miranda fez 100 votos a menos que eu, e na reta final eu acabei não entrando. E ali eu percebi, tem um potencial, tem pessoas que acreditam em mim. Na próxima eleição, eu conversei com a deputada Anne e ela me falou, Carlos, não espera até 2020. Vem de candidato de novo para te ter mais conhecido. Botar o nome na vitrine. Foi o que eu fiz, 2018, concorri a deputado federal. Fiz mais 1.000 votos em Pelotas. Fiz praticamente quase 3.000 votos, voto em 50 municípios. Aí eu comecei a ver o futsal, por ter jogado em todo o estado, me deu uma credibilidade para fazer mais de 50 municípios. E a Anne, foi quando a Anne se elegeu, a Anne Ortiz se elegeu. Onde ela deu o boom. Ela saiu de 20 mil para 100 mil votos.
Isso, de deputado estadual para federal. Não, estadual para estadual. Foi onde ela se reelegeu. Foi estadual, a reeleição dela. Foi onde ela se reelegeu em 2018. Uhum. 2019 para 2020 eu troco de partido. Depois de 9 anos no PPS, eu saio e aceito o convite do Daniel Mussi na época para poder ir junto com o Darley para ir pro PSD. E aí veio Que é o atual partido. Que é o meu atual partido. Veio uma eleição atípica, pandemia. Uhum. Como se faz uma campanha com pandemia? Então tudo diferente. Claro. Onde eu concorro pelo PSD, já com alguma estrutura a mais. É onde eu faço 1.469 votos e sou o primeiro, sou o líder de bancada, o mais votado dentro do PSD. É onde eu começo a minha trajetória, dentro do Poder Legislativo e dentro do PSD. 2022, entendendo a importância de fazer uma parceria com o Darley, eu venho a deputado estadual. 2022, fazendo aí quase 6 mil votos. Muitos, porra, é voto. Eu tava fazendo, a gente fez um evento dentro do SESI, amigos do Falcão contra amigos do Alessandro. Tinha mais de 4 mil pessoas. E aquele ginásio lotado. Eu falei, pô, teve mais gente que já votou em mim. Era uma dobradinha Darley e o quê? Goleiro da geral, porque tem o gaúcho da geral, né? Isso, o gaúcho da geral, que é o deputado. Ele foi o deputado estadual que se elegeu. Isso, aí 2024, o que a gente faz? Com o trabalho feito, nós vamos ver se o trabalho vai ser aceito. Então fizemos um trabalho, mais de 6 milhões de recursos para Pelotas, o vereador que mais trouxe recursos em projetos. Eu tentei fazer o quê? E faço até hoje. Um vereador com projetos. Baronesa, Sim. Palestina, Duque de Caxias, na Colônia. Então a gente tem projetos em todas as áreas. Né? Porque não adianta ter projetos que... Porque eu sempre escutei que não tinha como fazer. Aí eu digo, vamos ver se realmente não tem como fazer. E fez. A gente vai atrás de projeto, atrás de recursos e executa e entrega. E no momento que tu passa nesses projetos e tu vê eles cheios, tu vê a Baronesa lotada num domingo, tu vê a Palestina lotada todos os dias. Espetáculo. Então lá na Colônia a gente entregou um caminhão-tanque, eram entregues os combustíveis para os distritos, eram levados em bombonas. A gente entregou um caminhão-tanque junto, e sempre na parceria com o Darley. Ô Carlos, me permite fazer uma colocação aqui. Existe uma frase que o Brizola disse em 89, no segundo turno para apoiar o Lula, que não era dele, se não me engano, era de um mineiro chamado Nereu Ramos. A política é a arte de engolir sapos. Tem que fazer a introdução, meu querido, senão as pessoas não entendem quem está nos vendo. Política é a arte de engolir sapo? Nessa curta, mas já bastante promissora carreira tua dentro da política partidária e com cargo. Com certeza, e que nem eu falo, né? A gente tem que escutar mais e falar menos. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. É um dom, né? Só que a gente tem que colocar em prática as coisas. A gente absorve bastante coisas e tudo aquilo que é bom, a gente tem que absorver e colocar em prática. Carlos Júnior, para quem ainda não conhece, acho difícil não conhecer, mas quem não conhece, estudou aonde? E o mais importante, é do esporte. Veste alguma camisa aqui, não? Sim, que nem eu falo, né? Os caras me perguntam, qual time tu torce? Eu sou do esporte. Nada político, sempre fui Brasil de Pelotas, já joguei no Pelotas, já subi o Pelotas no futsal, fiz futsal no Pelotas, e eu nunca mais me esqueço, nós estávamos num jogo do acesso e um monte de amigos chavantes estavam lá torcendo pelo futsal. Legal. Mas com a camisa do Pelotas, e sou colorado, e hoje quem me contribui, não comigo, mas com a cidade, é o Darley, que é um dos maiores ídolos do Grêmio, né? Então, por isso tu tens alguma paixão a namorada. que eu desconheça? Se eu não falo isso, Deus, eu lembro. Que eu desconheça, que nós ficaríamos aqui os 3 de boca aberta. Uma coisa assim que ninguém sabe. Um hobby, sei lá. Cara, eu sou... É o esporte. É o esporte. O cara que vive o esporte, porque o esporte não é só o esporte, né? Muita coisa é saúde, educação, segurança pública. Sim. E eu batalho muito para ter os projetos esportivos nos bairros. Porque se a criança tá num turno na escola, no outro turno ela tá fazendo uma atividade física ou até mesmo cultural, ela não tá nas esquinas. E as esquinas do bairro te proporcionam coisas ruins. Então a gente tem que potencializar. Aí vem a questão da assessoria especial do esporte, onde eu fiquei 6 meses na prefeitura. Aí eu consegui enxergar o outro lado. E consegui mostrar para a prefeita Paula até então que Pelotas necessitava de uma secretaria de esportes. Pelotas é um polo de talentos. Nós temos diversos atletas em várias modalidades representando o Brasil, representando o estado e representando Pelotas. Então, e esses projetos nos bairros precisam de estrutura. Competições esportivas acabaram em Pelotas. A gente retomou com o primeiro campeonato municipal de futsal, foi nós que fizemos. A prefeitura nunca tinha feito um campeonato municipal na história de Pelotas. Tinha o campeonato cidadino, mas nunca feito pela prefeitura.
A gente fez um campeonato onde as equipes ninguém pagou nada. Então, a gente conseguiu mostrar e hoje o prefeito Marrone, assim, então, coloca em prática a Secretaria de Esportes, sabe que vai demorar um pouco para se estruturar, não é assim da noite pro dia, tem a questão de orçamento, já tinham projetos em andamento, projetos importantes que o desporto já desempenhava. Então, acho que é importante esse ganho para a cidade de Pelotas ter, pela primeira vez na história, uma Secretaria de Esporte. Perfeito. Tu é um cara otimista, né? Com certeza. Dá para ver pela tua juventude, pelo teu entusiasmo que tu fala. E o esporte traz isso, né? É uma competição sempre, mas tu tem que estar entusiasmado, tem que estar motivado para enfrentar as dificuldades. Eu te pergunto o seguinte: qual é o teu argumento para que as pessoas acreditem nas tuas promessas? Na verdade, eu não prometo. Eu me comprometo e mostro que já foi feito e que dá para fazer mais. Perfeito. E Marcelo? respondendo, estudei, me formei na Universidade Católica de Pelotas, Ciências Contábeis, pós em Controladoria e Finanças, fiz Engenharia de Materiais, fiz Administração e também deixar os parabéns aqui à Católica, né, que alcançou a nota 5 no MEC. Exatamente. Então, essa é a minha formação. Mas e o Carlos Júnior Guri? Estudou aonde? Qual colégio? Daquela lembrança Início. de infância. São Francisco de Assis e depois no Salles Goulart e acabei encerrando o colégio quando eu já estava jogando em Passo Fundo. No Colégio Objetivo eu já estava jogando com 16 anos, eu já estava... Já estava morando lá. Educação franciscana. É isso aí. Quem estudou comigo e era goleiro junto comigo é o deputado Daniel. São Francisco, estamos juntos. Mas ele era o reserva. Com certeza. Que nem eu sempre mexo. Quem é que tomou mais gol? Eu ou o Darley? Que Pois tomou mais é. gol? Fica uma dúvida. Eu acho que o Darley. Não. Tu tá aqui na minha frente, eu vou dizer que é ele, claro. Não sou bobo. Mas, Carlos, eu te pergunto uma coisa. Bom, diante desse teu otimismo, então, tu acha que Pelotas tem saída? Com certeza. Tem Tem- 116? Não. Retiro. Tem uma saída? Teria que... Vê se tu concorda comigo. Não seria como tu tem dentro da Câmara praticamente um pacto, né? De nós tentar ver propositivamente o que é bom para Pelotas. Tu não acha que teria que ter, junto à sociedade, tu falou aí que teus colegas eram Brasil e foram torcer por você, torcendo por Pelotas. Não faltaria esse espírito não é de equipe, mas de torcer pelo próximo, sabe? Acho que a gente tem que se colocar muito no lugar do próximo nesse momento, né? Todo mundo, o industrial, o chefe de família, o aposentado, o professor, o aluno, o poder público, né? O Ministério Público, todo mundo fazer um grande pacto por Pelotas. Eu sei que é difícil conseguir isso, é quase impossível. Mas eu acho que seria uma saída, a única saída, no meu entender, porque não é um poder, não é uma pessoa, não é uma fábrica, não vejo. Luiz Mário, eu até vou te discordar de ti, eu não diria Por favor. que não é possível. Qual o teu argumento? Se a gente olhar a história da Serra Gaúcha e do Vale dos Sinos, só que a cultura alemã e italiana, elas pensam em comunidade. A gente olha as cidades colonizadas por italianos e alemães, descendentes, a gente percebe as primeiras imagens de Caxias no meio do barro, casebres de madeira. E eles, com senso comunitário, conseguiram transformar a Serra e os alemães no Vale dos Sinos em grandes potências, seja metalmecânica, seja calçadista. Perfeito. Nós temos que pensar num sentido comunitário. Que um pelotense se destaque e se torne o industrial, que esse sim vai gerar emprego. Que esse sim conviva na comunidade. Eu acho que falta muito ainda, culturalmente, na visão minha, um espírito comunitário. Onde pensarmos todos em alavancar a cidade da mesma forma que fez a Serra e o Vale, eu tenho a certeza de que a nossa realidade irá mudar muito. Com certeza. Eu vejo muito que Pelotas falta esse... Mas de todos os lados. Não, né? geral. Eu digo assim, se a prefeitura, aí eu jogo no colo da prefeitura, qualquer prefeitura, não estou te falando de Pelotas, não atrapalhasse, já era meio caminho andado. Porque hoje o entrave para qualquer cara que quer empreender, qualquer pessoa, geralmente trava. A tua ideia que tu tem, aquela vontade que tu quer, chega lá e para. Para pela burocracia, né, Júlio, que tu estava falando. Então isso aí desestimula. E nós precisamos ter estímulo para enfrentar o adversário. Até que é o que fizemos um café da manhã há pouco tempo agora com 11 ou 12 vereadores na CP, com os empresários.
com a aliança. Então, acho que é importante essa aproximação dos empresários, quem gera a receita do município, com quem faz a legislação e também para poder ter respaldo dentro do executivo. Tem que caminhar junto, porque senão a cidade não vai avançar. Não adianta a gente complicar que uma empresa venha para cá, a gente tem que facilitar. Quanto mais nós facilitar e dar incentivo para nós ter mais empresa, voltar a ter indústria como a gente tinha, isso é primordial. A gente tem que pensar nisso. Aí pensa na cidade. Perfeito. Eu vou te fazer um bate-bola contigo, pode ser? Claro. Não sei se vocês quiserem entrar. Esporte. Paixão. Cultura. A cultura, para mim, vem junto com o esporte. Perfeito. Saúde. Saúde é primordial. Sem saúde, nós não somos nada. Política. A maneira de poder contribuir com as pessoas. Religião. Fé. Educação. Importantíssimo. Dinheiro. Não é tudo. E sucesso. Vem de acordo com aquilo que tu faz e tu coloca em prática. Felicidade. Tem que caminhar junto. E argumento. O que é pra ti? O argumento é tu poder mostrar que tu fez ou que tu faz aquilo para poder ter o argumento positivo. Perfeito. Júlio, tuas considerações? Muito bem interrogado. Eu ia brincar. Foi onde o Carlos deu uma paradinha cultura. Uma rádio que fechou. Pelotas fecha tudo. Carlos, no finalzinho, ainda quero aproveitar o tempinho que falta, uma pergunta. Vai em cima do que nós colocamos aqui, a questão do que falta para Pelotas, da região, a pobreza nossa. A pobreza também política, né? Porque nós temos 3 deputados da parte de baixo do estado. Temos um de Pelotas, um de Rio Grande e um de Bagé. Carlos, os partidos políticos são sérios? Porque a gente sabe, é só pega o papel ali e vê o programa de cada partido. Se não vê a sigla lá em cima de que é tudo igual. Não está faltando reforma política nesse país. Agora, saindo da Câmara de Vereadores, o cargo de cidadão político. Macro. Na verdade, já está até acontecendo, né? Agora com essas federações, acredito que os partidos menores vão acabar sendo excluídos. Vai acabar ali na frente ficando poucos partidos. Os partidos maiores. Tanto que o PSD hoje é o maior partido do Brasil. Até ontem mesmo teve mais prefeituras dentro do Brasil. Então, e é um problema para nós. Nós não temos nenhum deputado estadual. Imagina. Não temos representação na Assembleia. Quantos deputados Pelotas já teve? Deputado federal nós temos um. E quase a gente ficou sem nenhum. Exatamente. São Lourenço e Canguçu, cada um tem um. Cidades muito menores que Pelotas. Mas, Carlos, parabéns. Antes estávamos conversando sobre renovação na política. E é disso que se precisa. Um guri de 38 anos aqui, e a política precisa disso. Os nossos líderes estão envelhecendo, e as ideias também, consigo, estão envelhecendo. E essa renovação é fundamental para um país diferente, para um país novo, de novas ideias. Então, parabéns para ti, parabéns por essa gestão na Câmara de Vereadores, e torço para que siga tu crescendo e a nossa cidade, consequentemente. Eu que agradeço a oportunidade de nós poder conversar um pouco, saber um pouco mais do Carlos Júnior. E estou à disposição, o que precisarem de mim aí, porque o que for bom para nossa cidade, nossa região, eu vou estar sempre à disposição, que nem eu falo, né? Os 3 meses como presidente parece que passou 3 anos já. Aquilo ali Desgaste. É um desgaste muito grande, até por assumir um compromisso de uma gestão anterior. Mas a gente está preparado aí, a cada dia tem um novo desafio, mas estamos lá prontos para os desafios. Carlos, ele pegando o gancho do Marcelo sobre renovação, qual é o teu argumento que tu apresentaria para as pessoas que têm vontade, mas ainda falta aquele empurrãozinho para entrarem na política no sentido de mexer com o que tem aí, entendeu? Para haver uma renovação. Na verdade, que nem eu sempre falei, tu tem que sair da tua zona de conforto, porque tu ficar atrás de uma internet reclamando é fácil. Vai atrás. Procura os bons políticos, que hoje a internet também te mostra os bons políticos. Vai ver as ações, vai ver os projetos, vai ver o que muda uma cidade, uma região, quando tem políticos bons. E tem bastante políticos bons. Também tem maus. E que nem eu falei na minha campanha, quando eu ia pedir o voto, eu mostrava o que foi feito. Quando a pessoa olhava e falou, tu fez tudo isso? Tá aqui.
Eu não tô vindo te prometer nada. E quando eu vim te pedir o voto a primeira vez, eu não te prometi. Eu me comprometi a trabalhar. E tá aqui o trabalho. Mais de 6 milhões em projetos, recursos para a cidade, desde o primeiro carro adaptado para a saúde, recursos para cirurgias que estavam com uma demanda traumatológica reprimida há muito, muito tempo, e fora esses projetos todos estão aí. Então quem quer, vai atrás e consegue. Tem muito papo para outro programa, né? Tem. Os 100 dias do Carlos como presidente, está 96, mais perto de 100, daqui a pouco nos 200 dias de... Não, na verdade, eu fiz questão de trazer o Carlos aqui porque eu queria conhecê-lo. Né? Primeiramente, eu não posso fazer uma avaliação sobre você, te acusar, ou que nem o Júlio te levantou a bola pra caramba, porque eu não conheço. Mas toda a trajetória. Pelo que eu estou conhecendo, já é positivo, pelo sentido da vontade, do estímulo que tu tem e principalmente de ser o meio entre dois polos. Eu acho que isso, a polaridade nunca leva a nada. Nada. O diálogo leva a tudo. Por isso o nome do nosso podcast aqui que é Argumentar. Tu tem o teu argumento, eu tenho o meu, Marcelo dele. Virão outros que vão ser totalmente diferentes de nós. Mas o importante é nós sairmos com uma reflexão daqui. Eu acho que é isso, principalmente. O meu grande objetivo é esse, é sempre levar alguma coisa positiva. O que tu me trouxe hoje aqui foi o teu positivismo, a tua esperança que isso aqui vá dar certo, né? Que Pelotas dê certo, que se plante em cada um de nós pelotenses que a coisa tem que melhorar, mas depende de nós. Não depende só do prefeito, não depende só do Papa, não depende só do Carlos. Depende de nós. Ele deu um exemplo da Serra Gaúcha. Com certeza lá, o cara desde que chegou, ele não joga lixo no chão. Ele não joga toda a culpabilidade pro outro. Não é. O time perdeu porque o goleiro era muito bom, o Carlos estava no gol, mas eu não conseguia fazer gol. Tem uma hora que uma bola entrou lá, perdemos o jogo. Tem que ser um time. Se nós tivermos o espírito de equipe, de comunidade e exercermos na sua plenitude, não somente do que a cidadania, porque ser cidadão não é só coisa boa, é também saber o meu limite, a minha função como morador dessa comunidade que se chama Pelotas. Então, Carlos, eu te agradeço mais uma vez, desculpa pelo teu horário, eu sei que é bem curto, faço ideia como é que é a tua agenda, agradeço aos presentes, né? Que nos fizeram refletir, principalmente sobre os temas que foram abordados aqui. E a você, internauta, mais uma vez eu lembro que o programa continua com os seus comentários, com os seus argumentos nas nossas redes sociais. Fica aberto, então, a Câmara de Vereadores, está lá o Carlos para nos receber, com a sua assessoria, com seus vereadores, mais ou menos a gente deixou esclarecido alguma coisa aqui. E lembro a todos que por trás de toda opinião sempre há um mundo de argumentos, tá bom? Obrigado, até a próxima.